Olá pessoal, falar um pouco a respeito do xiste. Eu já gravei outros vídeos a respeito, já mencionei em outros momentos, mas eu tive uma releitura do xiste, isso tanto quando eu fiz um grupo de psicanálise lacaniana, quanto por outras leituras, por outras discussões, eu acabei chegando a uma percepção que eu acredito ser mais produtiva do xiste do que eu tinha até então. É isso, a gente dá conta com o que tem. Então, inicialmente, a maior parte das pessoas que estudam psicanálise se referem ao xiste como uma piada, de início, como uma brincadeira, como algo descontraído para dizer aquilo que não é suportado socialmente dito a sério. É assim que eu me referi ao xiste por muito tempo, e a gente trabalha com o que dá conta de compreender a princípio, mas acho importante também sempre estar trazendo releituras quando conseguimos expandir um pouco mais isso. E recentemente eu consegui expandir um pouco mais essa compreensão do xiste e entender outros aspectos importantes do xiste. Então o xiste por si, ele não se produz à boa vontade de quem emite o tom humorístico. O xiste é sim uma colocação em tom humorístico, porém o efeito xistoso vai depender da aceitação do xiste. Então o xiste ele não se produz sozinho, ele não se produz de um sujeito para com ele mesmo. Ele só se produz de um sujeito para outro sujeito, ou de um sujeito para a sociedade. E o que é o efeito xistoso? É quando você traz um tom humorístico para algo que dito a sério não seria aceito, mas que a partir desse tom humorístico torna-se aceitável. E aí é em relação ao mesmo grupo ou pessoa. Então, por exemplo, o que seria um xiste em relação... Eu vou pegar aqui um exemplo do seguinte. Vamos considerar um casal hétero, só mesmo como estabelecimento de parâmetros, um homem e uma mulher que trabalham juntos e que esse homem tem um interesse por essa colega de trabalho, mas ele sabe, ele tem a noção e essa noção se aproxima de legítima, ou seja, nós consideramos que de fato essa noção dele é verdadeira, realmente ocorreria semelhante a isso, se ele convidasse ela para sair ou se ele manifestasse interesse sexual nela, ele seria rechaçado por ela. Ela iria dizer que não, que isso é inaceitável, que ele deveria, enfim, imagino que deu para entender. Então, ele tem esse entendimento de que se ele convidasse ela para sair ou manifestasse qualquer interesse sexual, dizendo que tem atração sexual por ela ou que quer levar ela para a cama, vamos pegar um exemplo bastante forte mesmo. Digamos que ele tem interesse em dizer para essa colega de serviço que ele tem interesse em levá-la para a cama. Mas ele sabe que se ele chegar e falar para ela diretamente e claramente, mesmo que não de uma maneira chula, mas se ele chegar e falar declaradamente para ela, olha, eu tenho interesse em transar com você ou em ir para a cama com você, ele seria rechaçado imediatamente. E aí, em um dado momento, essa colega de trabalho, ela fala para ele, nossa, dormi mal a noite passada. E ele nessa brecha coloca a seguinte frase: lá em casa a cama é confortável. E ela olha para ele e sorri e ou mantém silêncio ou então retruca com outra brincadeira. Esse foi um momento xistoso. Por quê? Porque essa colega de trabalho não aceitaria. Então isso é importante estar estabelecido. Se essa colega de trabalho já estivesse propensa a aceitar o convite dele a ir para a cama, não seria um efeito xistoso, porque ele poderia colocar isso abertamente e seria aceito. Mas o que acontece? Estamos partindo da hipótese de que se ele colocasse isso abertamente, ele seria rechaçado por ela. Porém, quando ele consegue encaixar isso de maneira humorística, aproveitando uma fala dela, ele consegue o efeito de que isso seja aceito. Então algo que se ele dissesse para ela, vai dormir na minha cama lá em casa, ela iria imediatamente desacatá-lo, tomar medidas mais sérias, iria rechaçá-lo. Quando ele produz esse discurso se apropriando de uma frase dela, ela dizendo, dormi mal noite passada, e ele retrucando, lá em casa a cama é confortável,
ele consegue que ela aceite esse convite minimamente como algo aceitável de ser dito, então não que necessariamente ela vá para a cama com ele, mas ao menos ele conseguiu colocar esse convite para ela de uma maneira que ela aceitou, que ela não rechaçou ele. Que seria diferente se ele falasse abertamente, se ele dissesse, quero que você vá dormir na minha cama lá em casa, que ele seria rechaçado de imediato. Então esse é o efeito xistoso. Por isso ele depende do outro. Ele não depende só de quem emite a frase, mas a frase, para se tornar xistosa, ela depende da reação do outro. Então é quando o outro aceita algo que não aceitaria em outro contexto que isso se torna xistoso. Esse tom humorístico favorece que o outro aceite algo que não aceitaria. Ela não aceitaria, estamos partindo nesse exemplo, estamos partindo do pressuposto que ela não aceitaria de modo algum se ele falasse a sério, vamos lá para casa, vai dormir na minha cama. Não, ela não aceitaria. Mas quando ele consegue encaixar isso de maneira humorística, aproveitando a frase dela, que dormiu mal, falando para ela que a cama na casa dele é confortável, ficou declarado ali. Não é uma coisa que ficou entre linha ou que ficou subentendida, ficou declarado ali, que literalmente ele está convidando ela para ir dormir na cama dele. Mas ela aceita o convite. Não que necessariamente ela aceite ir dormir, mas ela aceita isso como algo que pode ser colocado por ele. Ela não rechaça ele de imediato. Ele consegue colocar o que ele queria de uma maneira que não é punido por isso, ou que não é... Eu não tenho realmente outra forma de me referir a isso, que ele não seja rechaçado mesmo. Esse é o efeito xistoso, e esse é um entendimento do xiste muito importante que eu só cheguei após ter participado de um grupo de estudos lacaniano no qual a gente discutiu muito a respeito do xiste e depois, a partir de outras leituras, eu consegui elaborar isso ainda um pouco melhor. Então é importante entender que o xiste é sim um tom humorístico, uma brincadeira, uma piada, mas para que seja um xiste de fato, essa piada tem que dizer algo que para aquela pessoa, que para aquele grupo, em qualquer outra circunstância não seria aceitável ser dito. E a partir do momento que é dito na piada, aquele grupo ou aquela pessoa aceita. Isso é o efeito xistoso. Quando você consegue fazer ser aceito pelo outro algo que não seria de outra maneira. E aí que entra a questão. Seria xiste se ele for rechaçado? Mesmo na piada? Digamos que mesmo nessa piada ele fosse rechaçado por a colega de trabalho dele. Não seria um efeito xistoso. Porque ele não conseguiu colocar de uma maneira aceitável o convite. Ele teve o mesmo efeito de que se ele convidasse abertamente. Então não houve o xiste. Não houve a aceitação de um discurso a partir do tom humorístico. Isso é bem significativo a gente entender para ter essa noção de que o xiste ele não se produz a partir do emissor, mas sim nesse jogo de quem está emitindo a frase e de quem está ouvindo e vai aceitar ou não. É isso. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até um próximo.